Bom dia. Em meu vídeo de ontem, eu falei a você que um dos maus hábitos das pessoas pobres é quando eles ganham algum dinheiro, eles investem em regalias. Então é muito comum a pessoa que praticamente não tem nada na vida, que ela é muito pobre, quando ela ganha o primeiro pagamento dela, ela vai comprar uma camiseta, vai comprar uma calça nova, jeans em geral, ou vai comprar coisas piores, como por exemplo uma carteira de couro maravilhosa, ou um celular, enfim. Ela gasta naquilo que ela não tem e que é uma regalia para ela. E esse é um grande erro, porque quando você ganha o seu primeiro dinheiro, está no momento de você aprender uma das grandes verdades sobre a riqueza. Existem bens de produção e bens de consumo. Os bens de consumo, como por exemplo uma camiseta nova, uma calça jeans, um celular, qualquer coisa que você compre, um relógio, são bens que você jogou dinheiro neles e eles não voltam nunca mais para você, porque é um bem que já está se desgastando, que vai se consumir com o tempo, talvez ser roubado por alguém e você vai perder o valor que ele tinha e que você pagou por ele. Esse é o bem de consumo. O bem de produção é, por exemplo, um lavrador comprar uma pá, uma enxada, comprar fertilizantes, comprar mudas de árvores frutíferas, enfim, é algo que vai ser multiplicado pelo seu trabalho, pela sua ação e se transformar em fontes de riqueza. Tudo bem você ter uma casa, você ter um carro, mas são bens de consumo. Eles exigem dinheiro para a manutenção deles. O carro precisa de combustível, precisa de óleo, precisa de manutenção, precisa trocar os pneus de vez em quando, precisa de licenciamento, precisa de revisões anuais, enfim. A casa também, se você comprar uma casa, você tem que manter a casa, tem que pagar imposto, né? Você tem que pagar todos os consumos que você tem dentro da casa, a manutenção da casa. Então, todo bem de consumo, que é uma regalia, né, que atende a tudo aquilo que você quer na vida, ele demanda despesas. Significa que você não deve investir neles? Deve, mas na proporção em que você está investindo em bens de produção. Porque se você é pobre e está ganhando seu dinheirinho com um trabalho árduo, suor do seu rosto, isso significa que você deve investir em ter uma produção de recursos maiores antes de você comprar os bens de consumo. Invista em bens de produção. E o que é um bem de produção para quem ainda não tem um dinheiro muito marcante? São aprender, né? Consiste em aprender, em se educar, em adquirir sabedoria. Porque você tendo sabedoria, todas as demais coisas vos são acrescentadas. Aprenda uma coisa importante sobre si mesmo. Você pensa que você tem um espírito, é isso que nos foi ensinado, né, desde criança. Alguns chamam de alma, mas na realidade você não tem um espírito ou uma alma. Você é um espírito ou uma alma, se você preferir. Então, aprenda o que há nos 5 dedos. Você era um espírito, entrou num corpo de bebê, e esse corpo começou a se desenvolver e criou o que nós chamamos de mente. Esse bebezinho começou a aprender a se comunicar e a falar, e depois vem a etapa do trabalho, do servir. Então são 5 etapas: espírito, corpo, mente, comunicação e trabalho. Essas são as áreas principais de sua vida. Compreendendo isso, você passa a observar que você precisa de sabedoria, desenvolver sua percepção e sua compreensão sobre as leis da vida e do universo, para que você consiga dar certo em sua vida. Eu não tive a oportunidade de ter um pai amoroso, como foi o caso do Rick Chester, por exemplo, que tinha um pai que ele considera uma grande luz na vida dele. O meu pai eu nem conheci. Fui criado por um padrasto que nunca me ensinou nada sobre a vida em termos de me ensinar sobre uma educação financeira, entender como é que se funciona no mundo material. Tive que aprender isso por minha própria conta. E aprendi isso tão bem
que consegui fazer da minha vida uma obra de arte. E ensino outras pessoas a fazerem o mesmo, porque instituí como minha missão de vida o ato de servir e de ajudar o meu semelhante e meu próximo. Então, observe que adquirir sabedoria não é estudar a educação formal. Quando você vai para a escola, ninguém te ensina sobre sabedoria, sobre aprender. Ninguém te ensina o que você tem que ler, principalmente, porque é aí que você consegue a sabedoria. Você tem duas maneiras de aprender sabedoria. Ou você se atira na vida, leva um monte de bordoadas, se arrebenta muitas vezes e aprende pela experiência, ou você procura observar o que os outros fazem e aprender com os erros deles e com os acertos também. E a melhor maneira de fazer isso é lendo. O que é um livro? É uma pessoa expressando em papel tudo aquilo que ela percebe da vida. Não estou falando para você ler romancinhos, não. Estou falando para você ler livros práticos que te ensinem alguma coisa, fazer cursos práticos que te ensinem alguma coisa, fazer mentorias que te ensinem alguma coisa. Se você um dia comprar um livro do Rick Chester, por exemplo, pega a visão, nesse livro você vai ver que ele teve pessoalmente a mentoria do Flávio Augusto da Silva, que é um homem muito bem sucedido, autor de vários outros livros, que tem até um time de esporte lá nos Estados Unidos, prédios imensos lá na América, e é dono de várias empresas. Então, ele teve a mentoria de um homem que ensinou ele o que fazer da vida dele depois que ele deixou de vender água na praia e se tornou um milionário que, segundo ele mesmo, ganha 160 mil reais por mês. Ele conta sobre isso na página 103 desse livro que eu acabei de lhe mostrar. Ele conta lá que teve a mentoria do Flávio. Quando eu falo que você, ao receber seu dinheiro, deve investir em si mesmo, eu estou falando de você investir em sabedoria. E como é que você investe em sabedoria? Lendo, fazendo cursos, comparecendo a palestras, estudando o que é funcional na sua vida e não a educação formal, o que implica em fazer mentorias também. Veja meu exemplo pessoal. Se eu não tivesse investido em bem de produção, que é a sabedoria, por exemplo, eu não teria feito aquele curso do Dale Carnegie e não teria nunca ouvido falar do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que mais tarde eu consegui fazer com que uma editora do Rio de Janeiro publicasse em português. E que outros bens de produção eu criei na minha vida? Bom, a partir do momento que eu comecei a pensar a respeito de pagar a mim mesmo em primeiro lugar, eu entrei em sintonia com uma das maiores forças que você, eu e todos nós temos, que é o poder do subconsciente. Quando você estiver andando pelo centro da sua cidade, procure uma loja de música e aprenda uma lição impressionante. Entre nessa loja, procure o rapaz do balcão e diga a ele: eu quero uma demonstração de um diapasão. Diapasão é um objeto metálico que, quando você faz ele vibrar, todos os instrumentos de música dessa loja vão vibrar em uníssono no mesmo tom. Então, há uma coisa chamada vibração. Você já aprendeu que você não tem um espírito, você é um espírito. E existem leis que regem esse espírito. Tudo isso eu ensino nas minhas mentorias, com provas palpáveis, tão possíveis de se constatar como esse diapasão disparando os demais instrumentos de som que estão nessa loja. E o que acontece aqui? Você tem dentro de você um servomecanismo. O que é um servomecanismo? É algo que sirva para ligar você em sintonia com algo mais importante. Por exemplo, você sabia que todo carro tem dois motores? Um dos motores é o servomecanismo chamado motor de arranque. É esse motor que liga o motor principal, tá bom? E o motor de arranque em você é o seu subconsciente. Como o nome indica, subconsciente é aquilo que está abaixo da consciência. Portanto, você não tem ciência da existência dele até ver como ele funciona em sua vida.
E quando você começa a entrar em sintonia com o caminho da prosperidade, com a busca da riqueza, o seu subconsciente entende que você está querendo ter riqueza. E ele traz a você uma série de coincidências felizes, chamadas sincronicidades, que fazem com que você comece a ter realizações no mundo financeiro. E como que isso aconteceu comigo, por exemplo? Quando eu li o livro, porque eu tenho que buscar sabedoria para poder ter resultados, né? Eu tenho que investir em bens de produção ao invés de bens de consumo. Então, eu comecei a ler. Era uma maneira mais barata, né, de eu conseguir a sabedoria. Então, eu comprava livros em sebos, em lojas de livros usados, e procurava estudar e praticar, né? Porque não adianta você saber se você não tem ação. Você precisa agir. Praticando essas coisas, entrei em sintonia com o meu subconsciente, eu nem sabia disso naquela ocasião, ainda não tinha aprendido sobre isso. E as coisas começaram a acontecer, como acontece quando você dispara um diapasão e ele entra em sintonia com todos os instrumentos que estão na loja de música. Através dessa sintonia, eu fui convidado a fazer 4 revistas para a editora 3. Naquele tempo eu me dedicava ao Kung Fu, fiz essas 4 revistas. Em vez de receber um dinheiro em pagamento desse trabalho, eu troquei o meu esforço por um anúncio na 4ª capa da revista e criei a Fraternidade Kung Fu. E aí eu tive mais de 3.000 alunos à distância. Então eu tinha um capital que eu não usei para bens de consumo, eu usei para bens de produção. Então comecei abrindo uma academia de musculação, né, no bairro de Abernéssia, lá em Campos do Jordão, onde eu morava. Isso faz muitos anos. A academia já não existe mais. Eu nem sei se tem outra academia de musculação em Campos do Jordão, porque faz anos que eu não vou lá. Então entenda que não é a educação formal que eu me refiro para que você obtenha a sabedoria. Eu estou me referindo a você ler, você fazer cursos, você assistir vídeos que ensinem alguma coisa para você nas mídias sociais, no YouTube, no Face, por exemplo. Eu estou dizendo a você que você deve ir atrás do conhecimento que não tem valor algum, a menos que você o aplique em sua vida e o transforme em sabedoria. O primeiro passo para você se conduzir em direção à riqueza é trabalhar e conseguir o seu primeiro dinheirinho. Agora, se você sair por aí com esse dinheirinho para comprar um tênis Nike, para comprar um relógio, para comprar, enfim, como se diz na linguagem das ruas, se sair por aí comprar uma beca nova, que seria um novo estilo de se vestir, uma calça jeans ou um celular, você está jogando seu dinheiro fora. Você falou para o seu subconsciente que o que você quer não é ficar rico, é consumir, é mostrar para os outros que você está sendo bem-sucedido, é se exibir. Portanto, você será pobre para o resto da vida. Agora, se você pegar o dinheirinho que você consegue e investe em sabedoria, em fazer cursos, em ler livros, em aprender a ficar rico, você mostra ao seu subconsciente que o que você quer é isso. E ele vai trazer as coisas, vai entrar em sintonia, como faz o diapasão, para trazer esta verdadeira sabedoria que conduz você à riqueza. Ou seja, você estará investindo em bens de produção e não em bens de consumo. Então esse é o meu recado de hoje. Continuarei ensinando isso a você e você está tendo a oportunidade de se inscrever na minha mentoria e aprender aquilo que você só aprenderia se você lesse 100 livros. Porque eu li muito mais de 100 livros na minha vida, com certeza. E estou passando a você, com explicações e exemplos, tudo o que você precisa fazer para conseguir o seu caminho da riqueza. Ok? Muito bem. Esse é o meu recado de hoje. Se eu tiver tempo, amanhã eu volto aqui e continuo ensinando você o básico. Quando você quiser aprender o avançado, aquilo que vai transformar você numa pessoa muito bem-sucedida, se inscreva na minha mentoria. Ela tem um preço mais do que razoável. E para saber mais e pegar um livrinho grátis, basta você parar o vídeo logo a seguir nas próximas telas, copiar o link que está lá e buscar
resolver os seus problemas através do livrinho que você vai ter, da inscrição que você vai fazer na mentoria, transformando sua vida em uma obra de arte muito bem realizada, produtiva e próspera. Obrigado pela sua presença, amiga. E se eu tiver tempo, nos vemos amanhã. Até lá. Tenha um excelente dia.